Deus falou e continua a falar hoje através do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Vamos ler Jeremias capítulo 3. Vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus eu peço que o Senhor fale conosco e nos dá um entendimento de tudo quanto o Senhor quer falar hoje conosco através do profeta Jeremias. Amém. Versículo 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com outros amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Comentário do bispo: torna para mim, segundo a lei, se um homem repudiasse, ou seja, entregasse carta de divórcio à sua mulher, e ela se unisse a outro, mesmo que ficasse viúva deste, o primeiro marido não poderia voltar para ela. Mas o Senhor Deus, como o primeiro marido de Israel, a chama de volta. A nação havia deixado o seu amor da mocidade para seguir falsos deuses e se prostituir com eles. Contudo, o Altíssimo se mostra disposto a perdoá-la e restaurá-la a partir do arrependimento sincero. Deus continua o mesmo, isto é, Ele não se preocupa com o passado e muito menos com a reputação de ninguém, mas aceita todos aqueles que estão quebrantados para atribuir a honra e o privilégio de tê-lo como Deus e marido. Isaías 54, 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Aí a minha pergunta é a seguinte: se você fosse Deus, nessa situação em que Deus está passando, você aceitaria de volta ou chamaria de volta? Por isso você vê a misericórdia de Deus, Nós seres humanos talvez não aceitaríamos. Tantas vezes a pessoa errando com você. Então Deus não, Deus ele nos aceita, nos chama de volta, nos ama com amor incondicional. E o ser humano ainda insiste em pecar, em fazer o errado. No 2. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles. Como árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Então, como que Deus vê a pessoa que troca ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó pelos deuses desse mundo? Ele vê isso como uma prostituição. No 3. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosã irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também, ela mesma se prostituiu. Só lembrando, quando ele fala de Israel, era as demais tribos, as 10 tribos, E aquelas que permaneceram em Jerusalém era Judá e Benjamim, se eu não estou em erro. Então, as demais tribos formavam Israel e aqui Judá. Então, ele está dizendo que Judá viu o que aconteceu com Israel e mesmo assim não quis acreditar que poderia acontecer o mesmo com ele. Sabe, pode acontecer com todo mundo menos comigo, e termina acontecendo. 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isto, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. O comentário diz:
aleivosa Judá e rebelde Israel. Jeremias usou outra vez a metáfora do casamento, comparando Israel e Judá a uma esposa infiel. O povo havia se corrompido na fé e subia nos montes, isto é, nos montes para sacrificar a deuses pagãos. Assim adulteravam espiritualmente com eles. O Altíssimo esperava que o seu povo se arrependesse e se voltasse para ele, mas ao invés disso o abandonou, divorciando-se do Senhor. Judá foi considerada mais perversa que Israel, pois o templo ficava em sua capital, Jerusalém, onde também ficavam os sacerdotes e os levitas ensinando a lei ao povo. Além disso, embora Judá tenha passado por reformas espirituais que promoviam os valores da fé, como ocorreu no tempo do rei Josias, depois de algum tempo, a nação continuou a seguir nos seus maus caminhos. Então, quando ele fala sobre a prostituição, então olha o envolvimento, né? Olha o envolvimento que há na parte espiritual. É como se as duas partes se tornassem uma só. É como o casamento. Então, quando eu estou com Deus, por isso que o Senhor Jesus ele falou assim, né? Que quando nós cremos nele, nos entregamos a ele, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará em nós. Que maravilha, né? Uma junção da Trindade dentro de nós. Imagine, se nós somos fracos, falhos, recebemos a Trindade de Deus em nós, nos tornamos imbatíveis. 12. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e os levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. O comentário do 15, pastores segundo o meu coração. Israel e Judá eram vistas como ovelhas do rebanho de Deus, por isso ele procurava líderes espirituais que pudessem cuidar de cada uma delas. Isto é, o Altíssimo buscava homens que considerassem o seu rebanho valioso e, dessa forma, fossem capazes de se sacrificar para protegê-lo. Pastores que não visassem a lã ou a carne da ovelha, mas que tivessem compaixão e zelo por suas almas, que fossem atentos para ter discernimento do perigo e que também fossem ousados e firmes em sua fé para obedecer à voz divina. Apenas o novo nascimento dá essas condições ao servo de Deus e faz com que ele tenha o desejo de ganhar almas, pois como alguém pode despertar no outro o desejo de conhecer o Senhor se ele próprio não o conhece? Como transmitir a vontade do soberano quando não se tem comunhão com ele? Somente aqueles que conhecem o Altíssimo andam na sua presença e são capazes de abrir mão do convívio dos familiares, das vontades, dos sonhos e do futuro por amor ao próximo, inclusive desconhecidos. Os verdadeiros servos de Deus se dispõem como um soldado que vai à guerra para defender a sua pátria. Eles são preparados pelo Espírito Santo para instruir com conhecimento e inteligência aqueles que estão sob os seus cuidados. E aí eu me lembro que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, falou que o bom obreiro, ele deve manejar bem a palavra de Deus. Então, por isso que ele vai ter o conhecimento e a inteligência. A parte B do versículo diz assim: a função do pastor não pode ser considerada uma profissão para a obtenção de benefícios pessoais. Ao contrário, deve ser uma vocação, uma entrega absoluta a Deus, a fim de apacentar com capacidade e compreensão o rebanho do Senhor. Isso significa que, assim como as ovelhas, as pessoas também precisam de cuidados, alimento e proteção. Por isso, o Todo-Poderoso não requer do pastor um trabalho meramente mecânico, e sim dedicação plena, conhecimento da vontade divina
e entendimento, o qual é concedido pelo Espírito Santo. O verdadeiro pastor ensina as pessoas a praticar em suas vidas o que está escrito na palavra, com base em uma fé pura e livre de qualquer dúvida. Justamente porque é no desenvolvimento dessa qualidade de fé que o ser humano alcança auxílio para os seus problemas e, sobretudo, conquista e preserva a sua salvação. Então, essa é a função do pastor. Primeiro, ele tem que cuidar dele próprio, né? Então, ele tem que estar bem para cuidar depois das demais pessoas. E a primeira ovelha dele, a esposa dele, você vê se esse pastor está bem através do casamento dele. 16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu marido, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. O comentário diz, curarei vossas rebeliões. O Altíssimo fala em cura, porque a iniquidade é a doença mais grave que acomete a alma. Viver no pecado torna a pessoa doente espiritualmente, o que pode levá-la à morte eterna, ou seja, à perda da salvação. Por isso, o Senhor chama constantemente as pessoas ao arrependimento, a fim de que haja perdão e cura. Em atender ao seu convite e se render à sua voz significa ser absolvido das culpas, ser liberto dos medos e se tornar participante do mais alto privilégio, poder ter um relacionamento íntimo com Deus. Aqueles que se voltam para Ele podem chamá-lo de meu Pai e receberão a mais excelente e desejável herança, não só no presente, mas também no porvir, a vida eterna. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Então quer dizer, somente Ele tem a cura para esse problema da humanidade, né? E 23, certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Para não se estender muito no vídeo, eu vou então terminar por aqui e vamos dar continuidade a essa meditação aqui de Jeremias, né? O Jeremias, o profeta que falou tão severamente à nação de Judá, né? Mas não deram ouvidos, preferiram seguir o seu próprio coração. Assim é a alma, assim é a nossa natureza humana. Ela tem as suas inclinações para a carne. Então, se você não investir no espírito, se você não fortalecer o seu homem interior, com certeza você vai terminar se inclinando para as coisas da carne e vai perder a oportunidade de conhecer o seu Senhor e Salvador. Então, se nós não vigiarmos, nós vamos naturalmente desviar do caminho. Quantas pessoas começaram muito bem na fé, né, servindo a Deus e depois terminaram na carne? Por quê? Não vigiaram.
não olharam os sinais que a sua carne estava dando. Então, nós temos que fazer a manutenção da fé diária, da nossa fé, do nosso espírito, da nossa alma, ver como nós estamos espiritualmente para não nos deixarmos cair. Tá certo? Olha, que Deus abençoe você abundantemente. Manda esse vídeo para alguém e dá o seu gosto. Nos ajude a manter esse vídeo espalhando aí pela internet. Fique bem.